boa tarde. Começamos mais um programa Bendita Hora, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. E eu, mais uma vez, aqui acompanhando vocês nessa tarde, porque eu só faço a interlocução entre você, telespectador, e os nossos convidados. Sempre gente de altíssimo nível e, como o Padre Juarez gosta de dizer, os entrevistados e convidados mais bonitos da tarde da TV brasileira. E isso só fica bom e agradável porque nós temos a sua audiência. O programa de hoje está incrível e eu espero que vocês participem conosco, enviando sua pergunta pelo YouTube, youtube.com/TV Rede Vida. Lá você pode conversar conosco durante o nosso programa. Tem uma dúvida? Mande por lá que nós respondemos ao vivo para você. Eu vou começar agora a apresentar os nossos convidados. São, como eu disse, altíssimo nível. E ele, a figura master da nossa Rede Vida, o nosso convidado com crachá. Ele entra já passando direto na facial da Rede Vida. César Romão. Olá. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. Você é um jornalista que eu admiro muito. Parabéns pela sua carreira de sucesso aí e que você continue nessa toada aí. Isso que dá a trazer amigo no programa, sabia? Esses elogios todos são porque César e todos os outros da bancada são meus amigos e fazem com que o programa fique cada vez mais agradável. E nós vamos começar o programa de hoje com o pensamento do dia na tela. Vamos lá. A expectativa do outro é um lugar muito desconfortável para você morar. Isso é complicado, porque a gente às vezes cria expectativas, né, sobre outra pessoa, mas não é bem assim, não é? César, você que entende bem sobre essa questão de mundo aí... A expectativa ela é um grande drama em qualquer tipo de relacionamento, em qualquer tipo de relação, porque ela é uma coisa sua. E quando nós colocamos muita expectativa em alguém, você passa a não ver a realidade daquela pessoa. Exato. É um problema. E você espera um retorno na sua expectativa, não na realidade que a pessoa poderá lhe ofertar. Enquanto eu vou tomando meu café, vai ter notícia na tela. Vamos lá. Trump versus Groenlândia. Até que ponto chega a hegemonia de um líder? César, esse tema é muito difícil e delicado, porque o Trump decidiu que vai ter a Groenlândia como parte do território americano. Até onde vai o limite de um líder, ainda mais um líder dos Estados Unidos? Hugo, a gente tem que entender que esse é um fato antigo. Desde 1951, com uma renovação em 2004, o Trump já instalou na Groenlândia, existe uma base lá, que é a Pitufik, que é uma base que norteia os satélites, né? E possivelmente algum míssil que possa passar por lá. Essa região, inclusive, ela tem ali o que se chama da Laguna de Jiuk. Ali, submarinos chineses e submarinos russos passam sem ser percebidos. Isso é uma grande preocupação. Por que, na minha opinião, o Trump vem com uma renovação desse tema, que já é desde 1951, ele já está lá? É justamente o avanço da Rússia contra a Ucrânia, o avanço econômico da China. Existe grande possibilidade dos chineses tomarem a Groenlândia ou os russos antes mesmo dos Estados Unidos. Isso vai ter um preço caro para a Europa, né? E ele tem agora um plano que é o Golden Domus, né? Que é um protetor contra mísseis que ele quer instalar na Groenlândia, que é o melhor ponto estratégico do planeta para isso. Aí ele consegue derrubar mísseis de qualquer parte que for direcionado aos Estados Unidos ou à Europa. O Trump ele tem esse estilo de dizer assim, eu vou derrubar com um trator. Né? Mas depois ele chega com uma pá. Até porque não é só uma questão de Groenlândia, de Dinamarca. Ele tem a Europa toda que está discutindo isso. Da mesma maneira que foi feito em 1951, pode ser feito agora. Quer dizer, ele pode fazer essa vigilância, a instalação desse domo, juntamente com países europeus, que, na minha opinião, grava o programa aí, deixa guardado, é o que vai acontecer. Ele vai forçar uma saída de pole position, né? E depois ele vai
recuar e aceitar a comunidade europeia para construir isso junto e não só os Estados Unidos, como toda a Europa, ter o controle dessa área para que ela não caia nas mãos nem da China nem da Rússia. Ô César, mas vamos lá. Se ele faz isso, ele alegou inclusive que é porque não deram o Nobel da Paz para ele em 2 anos consecutivos. Ganhou agora aí, né? Meio que indiretamente, mas deu. Mas você acha que isso não pode abrir brecha para a Rússia falar, bom, então já que ele fez isso com a Groenlândia, eu vou fazer com o que eu quero. China é a mesma coisa, agora Taiwan e todos os demais que eu quiser vão ser anexados. Isso também não cria esse caos geopolítico? Ele sabe disso, realmente pode criar. É por isso que ele não vai fazer. É por isso que ele vai dizer que vai mandar tropa. A Groenlândia, inclusive, ele fez uma brincadeira alguns dias desses aí, que a Groenlândia tem 4 trenós de cachorros, né? Para proteger a Groenlândia inteira. Não é bem assim, né? Porque o exército da Dinamarca está lá, não é grande, não é um exército poderoso, mas tem o que a gente chamaria de uma guarda metropolitana, né? Aqui em São Paulo. Eu acredito que ele vai levar isso ao extremo para chegar na pole position, mas não vai realizar, porque ele vai ter que ter ajuda da Europa. E não adianta ameaçar com taxas de 200% para a Inglaterra, para a França, isso não funciona. Até porque os americanos precisam mais do que nunca da Europa também. E a Europa também precisa dos Estados Unidos. O Trump, ele é um negociador avante, né, do tempo. Ele tem a vida inteira dele, financeira, inclusive, a família Trump, foi construída assim. Você não vai vender a sua casa, eu vou derrubar a sua casa. A vida inteira foi assim. Toda a carreira dele foi assim. Mas a questão, quando você envolve outros países, há muitas considerações a ser feitas. A Europa deve, na minha opinião, daqui a 1 mês ou 2, se organizar e eles vão acabar se unindo para expandir juntos o domínio da Groenlândia lá no arquipélago Índico. Muito bem. A gente dá agora a continuidade ao nosso tema. Nós vamos falar sobre outro tema importante, que é, qual é, Rodolfo, o planejamento 360, a importância dentro da harmonização facial. Também seguindo nesse campo de cuidados e de atenção, do cuidado que... Tem um planejamento que precisa ser feito, doutora Beatriz, de cuidado, que não é só, eu vou fazer o Botox. Exatamente. Né, gente do céu, vocês vão com calma nessas expectativas de vocês, porque nem sempre essa mudança vai te fazer bem, não é, César? A neurociência, aliás, eu me formo agora em neurociência também. É engraçado, eu tenho sido... Espera aí, você vai se formar em neurociência, César? Eu tenho sido criticado, acredito. As pessoas, os jornalistas falam assim, nossos colegas, Romão, você tem 18 formação acadêmica, para que você vai fazer isso? Né? Não, porque eu preciso manter o TIC e o TEC funcionando, né? O cognitivo. Demais. A neurociência mostra o seguinte, aliás, me formo pela minha primeira universidade, que é o Mackenzie. Desculpa, quantos anos de curso? Agora 18 meses. 18 meses. É uma pós-graduação. Depois eu concluo o meu raciocínio. Pode falar. A neurociência explica que essa história do filtro, até tivemos um debate outro dia, é um vazio, né? A pessoa tem um vazio muito grande dentro dela, ela não se aceita, ela não se gosta, ela não tem autoestima. Então ela procura subterfúgios. Antigamente, no caso de mulheres, por exemplo, quem é da geração Baby Boomer vai lembrar, o marido montava uma boutique. É verdade. Não é verdade? É verdade. Outra, um pouco mais para frente, dava um carro novo com um laço, avisava a rua inteira que o carro ia chegar. Exato. Sai na rádio. E hoje é essa questão do filtro, quer dizer, é uma tentativa dessa superação da sua baixa autoestima e dessa escuridão que você carrega dentro de você. E é terrível, você tem toda a razão, porque às vezes eu mesmo, a gente faz briefing, né, com os departamentos de RH, marca. Aí quando você vai para a reunião, não conheço ninguém. Não, mas somos nós que estivemos com o senhor na reunião. A pessoa passa filtro até numa reunião por computador. Uma live, assim, né? Numa coisa ali. E você sabe, eu perguntei para o César quanto tempo de curso, porque eu queria deixar um conselho, agora pegando um gancho. Independente da idade, se você fizer ou não uma especialização, o tempo vai passar. O César optou por passar 18 meses aprendendo. Então,
a partir de uma fala que não tinha nada a ver com o contexto, eu acho que fica aqui uma lição para você que nos acompanha. O tempo vai passar de qualquer jeito. A gente precisa escolher que ele passe da melhor forma possível. E se aprimorando é a melhor forma de passar o tempo. E depois a gente pega e deixa com autoridade, né, para levar para as redes sociais. Não basta só aprender. Vamos para a próxima notícia, então? Cerca de 30% dos cursos de medicina vão ser punidos após avaliação ruim no ENAD. Ô César, que absurdo isso, não é? O ENAMED é Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, né? Uhum. Tem alguns fatores, Hugo, que não foram levados em conta até este programa. Sim. Daqui pra frente, ninguém olhava, né? Daqui para frente, a área jornalística vai começar a levar isso em consideração para esse resultado. Uhum. Eu falo muito em universidade. Durante toda a minha carreira, sempre fiz muita, ainda faço muita palestra em universidade. O que eu estou vendo hoje nos jovens? Voltando aos sumérios, criadores da escrita, foi um pouco longe. cuneiforme, a escrita que nos trouxe até onde estamos hoje aqui, né? Ela nos ajudou a isso. Estes jovens hoje não sabem escrever. Ninguém escreve mais, César. As pessoas pararam de escrever para rolar, Só que passar o dedo. Então, primeiro, essas pessoas não escrevem mais. Segundo, essas pessoas, em 1956, dois cientistas, quando chegou a televisão, as pessoas saíam de casa nos Estados Unidos e iam para casa para assistir televisão. Isso. E os cientistas ficaram intrigados com isso e eles criaram um estudo chamado, na época, de parasocial. Olha que interessante, como é antiga essa coisa de rede social. Eles já chamavam de parasocial. O que é esse estudo de parasocial? É justamente um estudo para que as pessoas não se entreguem de uma forma tão ampla a algum elemento tecnológico. Na época, a televisão. Hoje, a gente está no celular. Lembrando que a televisão fica fixa na sala, né? Exatamente. O contexto de 1950 era assim. Um outro ponto é que as pessoas, quando elas são pesquisadas ou são testadas, e elas mentem. Isso. E não mente pouco. Essa mentira vai aumentando. Uhum. Existe um percentual aí de alunos que, na minha opinião, pode ter ido mal só para prejudicar a universidade mesmo. Exato. Eu me lembro que eu participei de um programa, e nesse programa o Brasil foi eleito o país que mais faz sexo no mundo. Uhum. E aí os debatedores, todos elogiando o brasileiro e tal, eu falei, você acha mesmo que você pergunta para um brasileiro quantas vezes ele faz sexo por semana e ele vai dizer nenhuma? Então, tem uma questão aí do jovem, na minha opinião, que muito jovem aí pode até ter feito de propósito, errado de propósito, porque a avaliação foi feita com 89 mil jovens. Então, esse é outro ponto. Uma outra questão, Hugo, é a seguinte: tem muitas universidades aí que são federais, tem faculdade, tem estaduais, precisa de um controle. Então, quem é que está controlando isso? O que nós criamos no Brasil? Uma máquina de uso de FIES. Você tem financiamento? Tem. Entra aqui. Você vai pagar mensalidade? Vou. Entra aqui. Nós temos uma formação muito baixa ainda de profissionais. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente ensina o jovem a fazer dancinha na internet. Na China, você ensina o jovem a estudar, ensina habilidades, ensina comportamentos acadêmicos. A pessoa já entra na universidade com 16, 17 anos. Então, nós precisamos entender que essa formação de professores precisa melhorar. Exato. Porque os professores também estão nessa história do parasocial. Uma vez numa palestra, um aluno fez uma pergunta para um professor que estava ao meu lado e ele foi olhar no Google. Pesquisar. Ele falou, Romão, o que você achou? Eu falei, era melhor ter dito que não sabia. Ô César, você sabe que tem dois pontos que são interessantes de destacar nessa notícia aqui, de 30% dos cursos de medicina vão ser punidos após essa avaliação ruim no ENAMED, que é
olha para onde caminha a nossa saúde. A troco de quê? A troco de apenas o título de medicina na sua instituição de ensino, que faz com que você atraia um número significativo de alunos, mas não forme esses alunos. Pois bem, aí você vai ter um monte de clínica, um monte de espaços ditos por profissionais, conduzidos por profissionais, mas que depois o cidadão não saberá conduzir um atendimento básico de urgência ou de atendimento paliativo para uma pessoa. Isso é preocupante, porque por mais bonitinho que seja a gente saber que alguém está se formando em medicina, a gente precisa saber se essas pessoas estão se formando em medicina com qualidade. O maior número de pessoas com má formação em medicina estão nas instituições particulares e nas instituições municipais. As federais são as que melhor apresentaram o resultado deste exame. 87% das instituições federais, que muitas vezes são criticadas pelas pessoas, foi a que melhor desempenhou no ENAMED. É uma espécie de OAB da medicina, para que você que nos acompanha saiba de como funciona. Mas isso não é só assusta, medicina, não é, César? Assusta. Você pode levar esse fator também para outras áreas, principalmente para o direito. Exatamente. Tem um monte de bacharel sendo formado. Minha primeira formação foi Direito e hoje eu tive um aluno numa palestra numa universidade de Direito que ele me questionou o seguinte: professor Romão, por que eu vou me dedicar ao estudo se hoje eu abro a internet e eu tenho lá 500 modelos de petição prontos? Exato. Eu não preciso estudar tanto. Eu disse, qual é o número da OAB que está nessa petição? Se você colocar o seu aí, provavelmente você terá poucos clientes. Porque a concorrência é muito grande, não é? A concorrência é grande. César Romão, obrigado, César. Obrigado, querido. Como o meu papelzinho caiu e eu não fui sorteado, eu vou dedicar a música dela à mãe da Thaís, a Helena, que hoje é aniversário dela. Posso? Com certeza. Feita a dedicação. Olha, a Thaís está fazendo... A mãe dela. A mãe da Thaís está fazendo aniversário hoje. Um abraço para... Helena. Dona Helena, um abraço para a senhora. E o Instagram do César é @Romão_César.